Alô, Filipe, eu estou de volta e fazer aqui pausa, mas vamos continuar então. Portanto, a nossa experiência era tirar 3 cartas de um baralho de cartas e o acontecimento que queremos saber a probabilidade, vamos a chamar A, e é sair copas, por exemplo, nos 3 lançamentos, ok? Portanto, tiras os lançamentos. Ok, tiras a primeira carta a ser copas, a segunda a ser copas e a terceira a ser copas. Qual é a probabilidade ou quantos casos favoráveis, porque estamos a calcular os casos favoráveis, tens de o primeiro lançamento ser copas? Então é quantas cartas de copas tu tens. Esse é o número de casos favoráveis. Num baralho, quantas cartas de copas tens? Tens 13. Então, 13. Da segunda carta que vais tirar, já tiraste uma carta de copas. Portanto, quantos casos favoráveis tens para sair copas no segundo lançamento? 12, não é? Porque aqui já saiu copas. E no terceiro, 11, porque entretanto já tiraste 2 cartas de copas. Isto é a maneira de A acontecer. Agora, tens os números 13, 12 e 11. E estás a tentar calcular o número de casos favoráveis a A. Falta-te aqui coisas. Falta o quê? Falta-te um vezes ou um mais. Então, vamos começar com o vezes. O que é que eu tiro a primeira carta e depois tiro a segunda e depois tiro a terceira. Como isto é tudo uma sequência de acontecimentos, isto acontece e isto acontece e isto acontece, nós estamos a ver o caso em que estamos a falar de um e este i substitui-se por vezes. Então, o número de casos favoráveis é 13 vezes 12 vezes 11, ok? Isto é o número de casos favoráveis. E qual é o número de casos possíveis? Então, vamos lá aqui aos tracinhos outra vez. Portanto, a primeira carta que tu tiras, quantos casos possíveis tu tens? Então, tens 54 cartas. E na segunda carta que tu tiras, quantos casos possíveis tens? Podem sair 53 cartas. E na terceira carta que tu tiras, podem sair 52. Então, o número de casos possíveis é 54 vezes 53 vezes 52. Porquê o vezes? Porque as 3 coisas acontecem. Então, é assim que se calcula a probabilidade de sair do acontecimento A acontecer. É o número de casos favoráveis em cima sobre o número de casos possíveis em baixo, ok? Pronto, o que é que falta aqui? Apresentar a fórmula, dizer que isto é assim por causa da lei de Laplace. Este é o primeiro método, é os tracinhos e é com i. Mas agora o segundo método também é com os tracinhos, mas é com a palavra ou seja, em vez de estarmos a falar de um acontecimento que acontece uma coisa e depois outra e depois a outra, estamos a falar de uma opção. Ou acontece uma coisa ou acontece a outra. E já vamos ver então como é que vamos fazer. Portanto, vamos imaginar o exemplo, o acontecimento. À mesma tiramos uma carta, mas desta vez tiramos só uma carta. O acontecimento A é a carta ser de copas, ok? O acontecimento B, vamos dizer que é a carta ser de espadas. Estava a ver que isto não estava a filmar. Pronto. Então, vamos aos nossos tracinhos. Não é? Aqui é o acontecimento A. Aqui é o acontecimento B. Vamos ver então. Quantas possibilidades eu tenho do acontecimento A acontecer? É quantas copas há? Há 13 copas, não é? Espera. O que eu estou a tentar calcular é a probabilidade de A acontecer ou então B acontecer. Ou seja, eu quero saber a probabilidade de sair copas ou então sair espadas. Isto é o que eu quero saber. Então, para sair copas há 13 opções e para sair espadas há outras 13. Então, o número de casos favoráveis, neste caso, é uma coisa ou a outra, não é? Então, se é ou, o que nós vamos fazer é que a probabilidade de sair A ou B, não é? Uma coisa ou outra, é 13 mais 13. Então, trocamos aqui o ou por um mais. Tá? Portanto, a saber para sempre é que o i, se dizes i, trocas por um. Ai, enganei-me.
Se dizes I, trocas por um vezes. Se dizes ou, trocas por um mais. Portanto, para continuar aqui, o número de casos favoráveis é 13 mais 13, é 26, mas isso não vale a pena. E o número de casos... E o número de casos possíveis, então... O número de casos possíveis, eu desenhei aqui tracinhos, mas na realidade não tem a ver porque nós só vamos tirar uma carta. Quantos são os casos possíveis? 54. Pronto, então a probabilidade de sair o A ou o B é 13 mais 13 sobre 54. Ok? Pronto. Espero que sim, né? E não dá para ter um feedback na altura. Agora vamos ver métodos em que aparecem palavras-chave. Já vimos aqui algumas palavras-chave, que é o I e o O. Vamos ver agora uma terceira palavra-chave, que é exceto. Bem, exceto. Estou-me a enganar muito porque eu estou aqui a tentar ver ao mesmo tempo que escrevo. Ok. Pronto, então, imagina, vamos continuar com o baralho de cartas e eu quero calcular a probabilidade de sair uma carta de copas, ok? Sem ser nenhum número, ou seja, copas, exceto o caso em que sai um número. Então, já estamos aqui a perceber que a palavra exceto pode ser exceto ou pode ser um sinónimo, não é? Mas é quando tu queres a probabilidade de uma coisa acontecer, mas não uma outra, não é? Com uma exceção. Então, aqui vais substituir a mesma maneira, só que substituis por menos. Dá para perceber, não é? Então, qual é o número de casos favorável aqui? É quantas copas existem? Existem 13 copas, não é? Mas tu não queres nenhum número, então tiras os números. Quantos números são? São 9, não é? Em cada naipe há 9 números e 4 figuras. Então, o número de casos favorável é 13 menos 9. E o número de casos possíveis? Então, eu vou tirar uma carta só, não é? Há 54 cartas, portanto, 54 é o número de casos possíveis. Pronto, isto funciona para cartas, funciona para turmas, para grupos de alunos, para grupos, enfim, os problemas de probabilidade são ilimitados. Portanto, eu estou aqui a dar exemplos com os baralhos de cartas, mas depois tu é que vais ter de ver qual é que vais aplicar. Se bem que se tiveres a palavra exceto, já sabes que o melhor é ir por aqui. E a palavra O e a palavra I. E agora vamos continuar a ver. Ora, probabilidade... a palavra não. Como é que tu fazes? Por exemplo, tu queres calcular a probabilidade de não sair copas, não é? Então o que é que fazes? Tu queres saber quantas cartas é que não são de copas. Então fazes o número de cartas total, não é? Menos o número de cartas de copas, que são 13. Então este número vai-te dar o número de casos favoráveis ao acontecimento A, que é não sair copas, que é a totalidade dos acontecimentos menos sair copas. Ok? Pronto, então os casos possíveis, neste caso seria a mesma os 54. Isto é a probabilidade do nosso acontecimento A, que é não sair copas. Então, este não, a probabilidade de alguma coisa não acontecer, podes saber diretamente a probabilidade de quantos casos favoráveis são, ou se não souberes, pões os casos todos e a seguir tiras a probabilidade daquilo acontecer. Não sei se percebeste bem ou não. Bem, eu vou passar ao próximo, acho que é fácil perceber. Outra palavra-chave é pelo menos. Então, por exemplo, nós vamos tirar 4 cartas de um baralho,
ok? Vamos tirar 4 cartas. 1, 2, 3, 4 cartas. E tu queres saber a probabilidade do acontecimento A, que é sair pelo menos um número. Então, quais são os casos favoráveis ao acontecimento A? É sair um número, não é? Sair 2 números, sair 3 números ou sair 4 números. Repara, eu disse isto acontecer, ou isto acontecer, ou isto acontecer, ou isto acontecer. Portanto, se eu estou a dizer ou, vou substituir tudo isto por mais. Então, o que é que eu tenho que calcular? Eu tenho de calcular o número de casos favoráveis aqui, não é? Sair um número, mais sair 2 números, mais sair 3 números, mais sair 4 números. Portanto, no fundo, o que eu vou fazer é, quando sai a palavra pelo menos, o que tu fazes é, escreves os cenários todos possíveis, porque pelo menos envolve a sair aquilo que está na frase ou tudo o que vem acima. Por exemplo, se estivéssemos a falar de um dado, se o acontecimento fosse sair uma face par em pelo menos um lançamento, não é? Se fosse lançar o dado 4 vezes, então era sair uma face par num lançamento, ou sair em 2 dos lançamentos, ou sair em 3, ou sair em 4. Portanto, calculas os casos favoráveis separadamente e no final somas todos estes cenários. Ok, então, neste caso, como é que seria a probabilidade do acontecimento A acontecer? Então, sair um número, quantos números há? Então, há 9 números, não é? Em cada naipe, portanto, há 9 vezes 4, que é 36. Isto é sair um número. Há 36 números. 36 eu posso calcular já individualmente, ou então posso calcular depois tudo junto. Primeiro calcular os casos favoráveis, depois calcular os casos possíveis e dividir. É igual. Eu para já vou fazer já a probabilidade em separado. Depois vamos calcular a probabilidade deste acontecimento, que é sair 2 números. Espera, falta aqui. Porque nós vamos tirar 4 cartas. Portanto, vamos aqui a isto, sair um número. Sair um número. Quer dizer que nesta aqui saiu um número, mas nas outras não pode sair nenhum número. Logo, aqui tem de sair uma figura e uma figura. Então, para aqui nós temos quantos números? Porque eu tenho de fazer isto porque senão, se me calhasse mais algum número nas outras cartas que eu vou tirar, já não estaríamos a falar no caso de sair um número só. Já estaríamos a falar nos outros casos. Portanto, temos de verificar, ou melhor, temos de fazer questão que o resto das cartas que saem não sejam números. Portanto, para sair um número há 36 números, não é? Quantas figuras há? Há 4 figuras por naipe, há 4 naipes, portanto há 16 figuras. Aqui já só há 15 porque eu entretanto tirei uma, né? E aqui há 14 porque entretanto eu tirei 2. Portanto, a probabilidade de sair um número só não é 36, mas sim 36 vezes 16 vezes 15 vezes 14. Tudo isto sobre quanto? Eu vou tirar 4 cartas, portanto 54, depois já só tenho 53, depois já só tenho 52 e depois já só tenho 51 cartas, ok? Neste capítulo podes usar a calculadora, portanto não te preocupes com contas muito grandes, vais à calculadora e apresentas o resultado final. Então, isto aqui é a probabilidade de sair um número e vamos agora calcular a probabilidade de sair 2 números. Vou arriscar aqui, ou melhor, vou pôr corretor assim muito rápido, ok? Agora vamos calcular qual é a probabilidade de sair 2 números nas 4 cartas que tiramos. Então é a mesma maneira, portanto, no primeiro lançamento eu preciso que saia um número, ok? E no segundo lançamento eu preciso que saia outro número, 35. E no terceiro lançamento eu preciso que saia uma figura, portanto 16. E
no quarto lançamento eu preciso que saia outra figura. Isto são os casos favoráveis a saírem 2 números. Os casos possíveis são outra vez 54 vezes 53 vezes 52 vezes 51. Ok, pronto. Então, eu podia continuar, mas acho que já sabes o que é que tens de fazer nos outros lançamentos. Se depois não souberes, diz-me que eu digo, mas é basicamente o mesmo raciocínio, não é? Vais aumentando o número de números que saem e diminuindo o número de figuras que saem. Pronto. Eu vou fazer pausa para o vídeo não ficar muito grande, já volto.